Todo governo nasce com uma promessa, mas quase todos terminam em silêncio e poeira. Você sabe por que os impérios mais poderosos da Terra desapareceram? Ganância, orgulho, esquecimento. A história não se repete, mas ela rima. No começo, governos nascem da necessidade. Segurança, alimento, justiça. Quem organiza, lidera. Foi assim que aconteceu no Egito, quando os faraós unificaram o poder ao longo do Nilo. Ou em Roma, quando os senadores prometeram trazer ordem depois de anos de caos. Líderes surgiam com um propósito claro: resolver os problemas urgentes do povo, seja construindo diques para controlar enchentes ou muralhas para proteger contra invasores. A liderança era uma ferramenta de sobrevivência coletiva. O poder não era um fim em si mesmo, mas um meio para um bem maior. Essa era a base da confiança que unia as pessoas sob uma mesma bandeira, um mesmo rei ou um mesmo senado. Foi dessa necessidade fundamental que brotaram as primeiras cidades-estado, os primeiros reinos e os primeiros impérios. Quando a ordem se estabelece, a civilização floresce. Leis são criadas, a infraestrutura se expande e a cultura alcança novas alturas. O Império Romano, por exemplo, não se tornou gigante apenas pela força de suas legiões. Ele construiu mais de 80 mil quilômetros de estradas, aquedutos que levavam água limpa para cidades e um código legal. O direito romano, que até hoje influencia as leis em muitos países. Na China, a dinastia Han não só unificou um território imenso, mas também padronizou a escrita, a moeda e as medidas. Foi durante esse período que inovações como o papel e a bússola surgiram, transformando não apenas a China, mas o mundo inteiro. E o que dizer do Império Britânico? Ele conectou continentes com ferrovias, telégrafos e uma língua que se tornou global. Em seu auge, um governo não apenas administra, ele cria, inova e deixa um legado, que atravessa séculos. É a Era de Ouro, onde a promessa inicial de segurança e prosperidade parece finalmente se cumprir em sua totalidade. Mas com o poder, quase sempre vem a arrogância. Quando os líderes passam a servir a si mesmos e não ao povo, algo começa a ruir por dentro. A estrutura que parecia tão sólida começa a apresentar rachaduras. Roma, que um dia foi um exemplo de ordem, se perdeu em impostos absurdos para financiar luxos e guerras civis sangrentas pelo poder. A nobreza da França absolutista vivia em um mundo de festas e opulência, completamente cega para a fome e a miséria do seu povo. Até que a Revolução Francesa bateu à porta dos palácios. E a União Soviética, que prometia um paraíso para os trabalhadores, colapsou sob o peso de uma burocracia ineficiente, da repressão brutal e da incapacidade de entregar as necessidades básicas para sua população. O poder, quando se torna um fim em si mesmo, se corrompe. A ganância de poucos começa a custar o bem-estar de muitos, e a confiança, que é o alicerce de qualquer governo, começa a se esfarelar. O que acontece quando o império esquece por que foi criado? Quando a confiança quebra, o povo se levanta, ou simplesmente abandona o sistema. Impérios raramente caem apenas por causa de inimigos externos. Na verdade, eles apodrecem por dentro muito antes de qualquer invasor derrubar seus portões. Crises econômicas que devoram as economias das famílias, uma desigualdade social tão grande que cria dois mundos dentro do mesmo país, a censura que cala vozes discordantes e a ganância desenfreada da elite, são todos sintomas da mesma doença. A desconexão entre quem governa e quem é governado. Os governantes se isolam em suas bolhas de privilégio, esquecendo que o poder que eles detêm foi emprestado pelo povo. Essa desconexão, ela é fatal. Foi assim com a Babilônia, com o Império Maia, com Roma e com a União Soviética. A história nos mostra repetidamente que nenhum governo, por mais poderoso que pareça, sobrevive quando perde a legitimidade e o apoio da sua gente. E hoje? Será que o ciclo está se repetindo? Olhe ao redor. A ganância de ontem veste terno e gravata hoje, operando nos mercados financeiros globais. A censura antiga, que queimava livros em praças públicas, se modernizou e agora usa algoritmos para controlar o que vemos e o que pensamos nas redes sociais. E a desigualdade? Ela continua gritando nas ruas, nas favelas, nos campos, em protestos por justiça e dignidade. Crises econômicas, instabilidade política, desastres climáticos ignorados e discursos vazios que prometem tudo e não entregam nada. Parece que estamos lendo um roteiro antigo, apenas com novos atores e um cenário diferente.
Será que estamos condenados a repetir os mesmos erros dos nossos antepassados? A cair nas mesmas armadilhas de orgulho e excesso que derrubaram os maiores impérios da história? Mas a história também nos ensina que nenhum império precisa cair. O ciclo não é um destino inevitável. Ele é um aviso. A história nos mostra os sintomas, as causas e as consequências. Ela é a maior professora que temos, se estivermos dispostos a ouvir suas lições. Se aprendermos com os erros do passado, se ouvirmos as vozes que são ignoradas, se cobrarmos responsabilidade e transparência de nossos líderes, o futuro não está escrito em pedra. A próxima página da nossa história ainda pode ser escrita com sabedoria, empatia e coragem. Depende de nós. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal, porque entender o passado é o primeiro passo para construir um futuro diferente.